dar procedimento ao nosso estudo de Colossenses, eu vou ler do versículo 13 em diante. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou, no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Jesus Cristo. E para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que obra em mim poderosamente. Há um versículo em conexão com esse versículo 13, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Em 2 Coríntios, um versículo que eu gosto muito, que não tem preferência pela uma coisa específica, mas tem alguns versículos que sempre nos trazem mais luz a respeito da verdade. É o capítulo 4 de 2 Coríntios, versículo 6. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Nós fomos tirados das trevas e trazidos para a luz. E isso não é que nós escolhemos sair das trevas e abandonar as trevas e buscar a luz. Esse conceito de que o homem busca a Deus, um conceito muito difundido na cristandade, na verdade não tem fundamento na palavra de Deus. Porque nós escolhemos, na realidade, em Adão, as trevas. Nós não escolhemos luz. Porque a luz tudo manifesta. E nós, culpados e perdidos que somos, não queremos chegar na luz. Porque se nós chegarmos na luz, vai ser manifesto que somos, mais ainda. A luz para nós é sentença de morte. Como, por exemplo, às vezes você... lugares onde são infestados de baratas, né? Você entra numa sala assim, acende a luz, aqueles somem, eles saem da luz. É um lugar horrível para barata, é muita luz, eles querem esconder. E são animais peçonhentos. Nós somos mais ou menos isso, sabe? Por causa do nosso pecado,
nós nos separamos de Deus. E o homem tenta ter a ideia de que, na realidade, Deus é que nos deixou aqui, nos abandonou. Esse o homem natural tem essa ideia, Deus abandonou o mundo, não quer saber de nada. Isso não é correto. Nós é que deixamos a luz e fomos para as trevas por causa do nosso pecado. Então, o que temos hoje é que Deus nos tira das trevas e nos traz para a luz. É ato de Deus. Ele iluminou os nossos corações para conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. O que significa isso? É que nós recebemos da parte de Deus luz e vida para podermos sair das trevas e ouvir o evangelho da nossa salvação. Somos mortos, longe de Deus, sem nenhuma disposição em buscar a Deus, e Ele, que um dia disse, haja luz e houve, também um dia me tirou das trevas e trouxe para a luz, e isso tudo em Cristo Jesus. Deus não fez isso comigo só, ou com um ou outro. Ele fez para todos em Cristo Jesus, fazendo com que a luz hoje possa resplandecer. Eu me recordo ter lido em algum lugar, não sei onde é, mas eu lembro de ter lido alguma coisa, que uma vez numa conferência nos Estados Unidos, o Darby estava numa reunião e existia alguns pastores lá ouvindo assistindo a essa reunião, né? E o Darby falou sobre Deus resplandecendo a sua luz sobre o pecador, que é Deus que ilumina o homem. E aí um desses pastores, em tom de crítica, perguntou: e se o homem virar as costas para a luz de Deus? E a resposta do irmão foi: a luz vai resplandecer nas costas desse homem, porque ela é a luz que vale, não é o que o homem faz. Deus resplandece em nossos corações. Nós temos agora um homem na glória, e por causa disso, ele pode pegar o homem, tirar das trevas e trazer para a luz, porque Cristo fez isso em nosso lugar. E é interessante que em 2 Coríntios 4:6, ele fala: ele é que resplandeceu em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Não é separado de Cristo, tem que ser em Cristo. E durante toda a leitura que você fizer do Novo Testamento, você vai ver nas cartas de Paulo, ele falando sempre em Cristo Jesus. Porque fora dele, nós não somos nada, não temos nada, nenhuma relação com Deus. Todo relacionamento de Deus que nós temos hoje é por meio de Jesus Cristo. Seja ele de nos achegarmos a Deus livres de toda condenação, porque o sangue de Cristo nos limpou de todos os pecados, seja ele o relacionamento de adoração, chegar até Ele para adorar, para orar, qualquer relacionamento que nós possamos ter com Deus hoje é por meio de Jesus Cristo. Por isso, quando nós oramos, nós sempre iniciamos: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, porque é o modo como Deus se apresenta hoje aos homens, é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é nosso Deus e nosso Pai por meio de Jesus Cristo. Sem Cristo, nós não teríamos relacionamento, não poderíamos chegar na presença de Deus. A luz iria condenar, mas hoje a luz pode iluminar o nosso conhecimento de quem Deus é na face de Jesus Cristo. E é isso que nós lemos nesse trecho aqui de Colossenses, que nós lemos, o versículo 13.
o qual o Pai, né, o Deus Pai, nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós estávamos sob o poder das trevas. E agora nós estamos na luz. E ela iluminou nossos corações para conhecimento de Deus. Não é só distinção entre luz e trevas, mas é a potestade das trevas. Satanás controla nas trevas e o homem não é livre nessa condição. Satanás controla as pessoas que estão nas trevas e ele só precisa pôr diante deles alguma atração que eles gostam e eles prosseguem tras essa coisa. E Satanás controla como potestade das trevas assim. E Deus nos livrou de isso. É importante, irmãos, que nós seguimos obedientes na luz que está brilhando para nós. É coisa séria para um cristão receber luz da palavra de Deus e dizer não. Não perde sua salvação, mas está aproximando a potestade das trevas. E essa potestade pode controlar de novo, a menos que Deus proíbe os cristãos também. Não é coisa para julgar, se fala, com Deus. Não devemos julgar com a luz de Deus. Jogar. É. Não devemos jogar com a luz de Deus. Brincar. Tratar a luz de Deus como não de importância. Dizer, sou salvo, já posso fazer tal coisa. É perigoso, irmãos. É perigoso. A respeito, nós talvez fosse interessante lermos em 2 Coríntios mesmo, capítulo 6, versículo 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei, e entre eles nadarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Essa nova situação em que nós temos, estávamos nas trevas, fomos trazidos para a luz, e agora, salvos, andamos na luz. Mas e quando caímos? Ou quando nos associamos com coisas que são desiguais? Porque existe o problema prático de ser cristão hoje, que são as associações com quem você tem. O jugo, deixa eu explicar, muitas vezes a gente lê uma palavra e não é definida, a gente assume que todo mundo conheça, mas palavras como essa daí são palavras de
difícil de compreensão porque quase não se usa hoje. O jugo era uma peça de madeira, que em alguns lugares é chamado de canga, né, se eu não me engano. É um pedaço de madeira que ia por cima de uma parelha, dois animais puxando um veículo, né, ou uma carroça, ou um arado. Eles punham dois animais, e para que esses dois animais andassem juntos fazendo a mesma coisa, eles punham esse pedaço de madeira na nuca, né, no pescoço, e amarrava, e prendia esses dois animais juntos para trabalharem juntos. Esse é o jugo. E aqui ele está usando essa figura do jugo para ver a posição de jugo desigual, ou seja, colocar debaixo do mesmo jugo duas pessoas distintas, diferentes. E o fiel com o infiel, luz com trevas, e vemos que é sempre coisas opostas. E todo mundo que tenha tido alguma vez a oportunidade de ver, por exemplo, numa fazenda antiga, né, alguma coisa, uma fotografia de um animal puxando um arado em dupla, dois animais, eles tinham que ser sempre iguais. Você nunca vê uma carroça sendo puxada por um cavalo ao lado de um boi, e os dois amarrados no mesmo jugo. Eles não iam conseguir fazer nada, porque o cavalo tinha uma velocidade, um ímpeto muito maior de correr, de ser rápido. E o boi, ele tem tração e potência, mas ele é lento. E um ia atrapalhar o outro. Que comunhão podia ter, que lucro você ia ter de ter um jugo desse? Nós, como cristãos, muitas vezes nos colocamos ao lado de alguém que é o oposto do que nós somos. Nós somos luz, eles são trevas. Nós somos fiéis, eles são infiéis. Como posso eu me associar a isso? Não é a questão de eu ser melhor ou eu achar que ele seja inferior ou que eu sou melhor do que ele, nada disso. É a questão de andar junto com uma finalidade. E não tem jeito de andar. E assim, nós que fomos tirados das trevas e trazidos para a luz, muitas vezes não voltamos, não viramos as costas para a luz, ou não queremos rejeitar a luz e tal, mas nos associamos com alguém que está nas trevas. E isso traz prejuízo para a vida cristã, logicamente, e esse jugo desigual tem várias formas desse jugo. Pode ser no seu relacionamento entre duas pessoas, marido e mulher, né, namorado com namorada. Pode ser nos negócios, você fazer sociedades com fins de trabalhar junto com um infiel. Pode ser religiosamente, você ter uma associação com alguém que não professa a mesma fé sua. Tudo isso nós temos que considerar que a palavra de Deus nos dá a luz a esse respeito, de que não pode haver comunhão entre essas duas coisas. O jugo desigual é uma coisa que atrapalha muito e que, na maioria das vezes, nada mais é do que o homem querendo fazer a sua própria vontade, achando que dá para fazer do jeito que ele vai fazer, porque no final de tudo, muitas vezes aconteceu isso e Deus no final abençoou. E usamos isso como desculpa. Tá vendo? Tal pessoa teve esse jugo desigual, mas no final Deus até foi bom, salvou tal, e os dois estão bem agora. Mas o princípio continua o mesmo e com perda sempre. Pode dar certo, mas no final podia ter sido de outro modo, em que haveria mais bênção e mais comunhão com Deus. Então é uma coisa para a gente sempre ponderar. Os jovens que estão começando a sua vida profissional, vai ter que fazer algumas associações, às vezes, vai ter que participar de alguma coisa. E eu não estou querendo aqui ser restrito de colocar regras e nem fórmulas, mas nos negócios, vai um dia ter que arrumar um emprego, na sua vida vai ter que ficar, se casa, por exemplo, com um incrédulo, já pensou nisso? O resto da vida unido com alguém que não professa a mesma fé que você. E se você professa essa fé de que você vai estar com Cristo nos céus, e ele não aceita,
que comunhão pode ter? Do que vão conversar? Isso às vezes eu pergunto, o que pode um incrédulo, um crente, viver junto como marido e mulher? O que vão conversar? Como vão instruir os filhos? Se a fé é diferente, o modo de fazer é tudo diferente. Não pode haver essa comunhão. E não pode haver frutos que redundem em conhecimento de Deus, que é o que nós estávamos vendo aqui em Colossenses, né? Ele ilumina, em Coríntios, aliás, iluminar o nosso conhecimento de Deus na face de Jesus Cristo. Que comunhão pode haver? Isso é um ponto para nós sempre pensarmos nas nossas decisões, na vida que nós temos que ter muitas vezes, em todos esses aspectos, né? Tanto financeiro como do lado afetivo, como do lado da fé também. Salmo que diz: seu coração não há Deus. Eu não lembro qual é esse salmo. 14. Salmo 14. Disse Onésio, 14 diz, no Salmo 14, disse Onésio é tolo, o bobo, no seu coração, não há Deus. 14:1, também é a mesma coisa. Disse Onésio no seu coração, não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. Esse não há Deus, que Onésio, o tolo, diz no seu coração, o verbo haver aí, algumas Bíblias, elas estão em itálico. Nessas Bíblias que tem essa distinção, que aparecem algumas palavras em itálico é aquela letrinha deitada, né? Essa palavra não consta no texto original. Então, o sentido desse versículo, na verdade, é: disse Onésio no seu coração, não Deus. Não Deus. Porque um cristão, eu estava pensando, por que um cristão que conheceu a Cristo, ele pode querer andar nas trevas? Ou ele pode querer se associar às trevas? Porque ele diz no seu coração, não Deus. Na verdade, as trevas não existem, né? Nem trevas existem e nem frio existe. Trevas são falta de luz. Assim como o frio é a falta de calor. Ela não existe como uma coisa em si. A ausência de Deus é trevas. Por isso que os perdidos, eles vão viver eternamente em trevas exteriores. Porque eles terão total ausência de Deus. Eles disseram em vida, não Deus. E depois da morte, Deus não. Não estará acessível a eles de maneira nenhuma. Esse é o estado do perdido. E esse é o estado daquele que diz não Deus. E às vezes é o crente. Ou às vezes não é o crente, mas é aquele que foi iluminado pelas coisas de Deus. Tem um versículo que é muito mal compreendido em Hebreus capítulo 6. Esse versículo é até muito usado por aqueles que acham que o cristão pode perder a salvação. Capítulo 6, versículo 4. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, foram colocados em contato com a luz, e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus, e o expõem ao vitupério. Esses não são salvos e nunca foram. Aqui em nenhum momento diz que eles creram, mas eles foram beneficiados. Eles foram beneficiados. Eles foram iluminados. Hoje nós estamos sentados numa sala aqui, estamos sendo iluminados pela palavra de Deus, pela graça de Deus. Estamos provando do dom celestial que é Cristo, o pão que desceu do céu. Estamos nos fazendo participantes do Espírito Santo, ou seja, também estamos desfrutando do Espírito Santo operando
no meio, entre nós, assim como aqueles judeus, que é uma aplicação mais direta até dessa passagem, aqueles judeus que andaram com Jesus, pensamos em Judas. Judas foi iluminado? Foi. Judas Iscariotes foi iluminado. Judas provou o dom celestial? Provou o dom celestial. Cristo estava ali, do lado dele. Judas se fez participante do Espírito Santo? Sim. Sim, ele estava ali tendo todos os benefícios do poder do Espírito que agia através deles ali, dos apóstolos. Ele provou a palavra de Deus, evidentemente, a palavra viva estava ali andando com ele. E as virtudes, os poderes do século futuro, sim, ele comeu um pão que foi multiplicado pelo mesmo poder que no século futuro, que no futuro vai criar uma terra toda sem problemas, com abundância, etc, etc. Ele teve todos esses privilégios, mas ele era Judas Iscariotes, ele nunca creu. Em nenhum momento ele creu no Salvador. Ele foi o traidor, em nenhum momento ele creu. E hoje acontece dois tipos de situações também entre cristãos. Quando eu falo cristãos, aqueles que levam sobre si o nome de Cristo, foram batizados em nome de Cristo. Existem aqueles verdadeiramente salvos e existem aqueles que nunca foram salvos. Ambos têm esses mesmos benefícios, com a diferença de que o verdadeiramente salvo, ele um dia creu no Salvador e teve os seus pecados perdoados, foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Esse não tem jeito de perder a salvação. Mas existem aqueles que nunca foram salvos, mas estão misturados. Estão misturados. E eles, obviamente, vão amar mais as trevas do que a luz. A luz é um incômodo para esses. A luz é um incômodo. Tem um versículo que fala que o justo cai 7 vezes e se levanta. A diferença entre uma porca e uma ovelha é que as duas podem cair na lama. A porca fica e gosta. A ovelha sai e se sente mal enquanto estiver suja. Essa diferença entre o perdido e o salvo. Então, entre aqueles cristãos que levam o nome de Cristo, nominalmente professam o nome de Cristo, vão existir aqueles que são perdidos, porém beneficiados com todos os benefícios que aparecem aqui nessa passagem, iluminados, e existem os cristãos verdadeiros, igualmente iluminados, etc, etc. Agora eu pergunto, por que um cristão verdadeiro poderia querer voltar para as trevas? Porque ele diz no seu coração, não Deus. Ele quer a ausência de Deus em algumas partes da sua vida. Não Deus, não me atrapalhe aqui. Nesse departamento aqui, eu que vou cuidar. O Senhor não entre, não se intrometa aqui. Essa é a parte minha, é meu pedaço. Não Deus. Será que o resultado disso é feliz? Não. Igualmente não. Uma pessoa salva por Cristo, ele é movido agora às coisas de Deus. É como um automóvel, ele tem um combustível. Você tem que encher o tanque, ele tem aquele combustível. E uma pessoa que foi salva por Cristo, se ela não recebe o combustível que é Cristo no seu dia a dia, ela não vai ter uma comunhão feliz com Deus, não vai ser feliz de maneira nenhuma. Sempre vai existir a ausência da luz na vida dessa pessoa, porque ela vai dizer não, Deus, e jamais será feliz. Nós nunca podemos... tem um versículo aqui no nosso capítulo de Colossenses, que fala com toda a inteligência espiritual. No versículo 9 do capítulo 1 de Colossenses, por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade. E vontade de quem? De Deus. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Eu tenho que saber e ficar cheio desse conhecimento em toda sabedoria e inteligência espiritual. Não a minha própria inteligência. Para quê? Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Todas as vezes que eu deixo a minha inteligência decidir, eu acho que o melhor caminho é esse, mas é um caminho do não Deus. Como é que vai dar certo? Mas eu acho que vai. Como o irmão citou, deu certo para fulano, ciclano e beltrano. Vai dar certo para mim também. Mas não é isso, que não é assim que funciona. É o caminho do não Deus. Eu estou excluindo Deus das minhas decisões, estou excluindo Deus da minha vida.
Estou excluindo a única coisa confiável que existe na minha vida, que é Deus. Porque nem o meu coração é confiável. O meu coração ele não tem razão. Hoje qualquer filme que passa aí, daqueles meio melosos, vai falar assim, siga o seu coração. Que desastre se eu seguir meu coração. A pior placa que eu tenho é o coração. Ela me manda para o lugar errado sempre. Siga a palavra de Deus, siga a vontade de Deus. E jamais não Deus. Na verdade, o nosso coração é um GPS desatualizado, né? Vai nos levar para o lado errado. Gran privilégio de ser transportado ao reino do Filho de seu amor. Na manhã, o irmão falou de São Mateus, o reino de Deus, o reino dos céus. Esse é um pouco diferente que o reino dos céus, embora que os dois aconteçam juntos. O reino dos céus também inclui, num sentido, os falsos crentes, os que fazem profissão externa cristã, vão a uma igreja, ou fazem coisas como cristãos, mas não tinham creído em Cristo com sinceridade de coração. Então, vai haver uma separação nos verdadeiros e os falsos ao final desse tempo. O trigo e a joia. Joio? O joio, desculpa, é masculino. Pero inclui mulheres também. A triga? O trigo, também inclui mulheres. Eu luto com esse masculino feminino. Eu sei que há diferença nas pessoas, mas não nas palavras. Então, no reino dos céus, esse é o ambiente aqui no mundo onde há esta mistura das coisas. Mas no nosso capítulo, o reino do Filho de Deus, ou seja, o Filho de seu amor, esse só inclui só as verdadeiras crentes, os verdadeiros, e que vão nascer, está formando agora, mas acho que inclui o sentido de se vai manifestar quando Cristo volta com seu povo desde os céus para ser manifestado. Este é propriamente o reino de seu filho, do filho de seu amado, Cristo Jesus. É grande privilégio, irmão, ser liberado das trevas para participar neste reino. É importante fazer a diferença entre a sua posição e o seu estado. We are addressed in this chapter as saints. Nós somos mencionados aqui nesse livro, nessa carta, como santos. This is our standing before God. Essa é a nossa posição diante de Deus. Not something that we attain by experience. Não é alguma coisa que nós conseguimos através de nossa experiência. So the work of Christ has made us fit for the glory. Assim, a obra de Cristo nos fez aptos a estar na presença de Deus. We are able to walk in the light. Estamos aptos agora a andar na luz. That is our position before God. Essa é a nossa posição diante de Deus. Our conduct does not change our position.
Porém, nossa conduta não muda a nossa posição. But we should be exercised to manifest the new nature that we have. Mas deveríamos estar aptos a manifestar a natureza que temos, nova natureza que temos. If you were saved yesterday, Se você se salvou ontem, you are fit for the presence of God você já está apto a estar na presença de Deus, at that moment. naquele momento. If you have walked with God for 30 years, Se você anda com Deus por 30 anos, you are no more fit for the presence of God than at that moment. você não é mais apto a estar na presença de Deus do que aquele momento em que você foi salvo. But God would have us to grow in the knowledge of the one who saved us. Mas Deus quer fazer com que cresçamos no conhecimento daquele que nos salvou, To be better acquainted with Him. para estar mais familiarizado com Ele. This is something that is progressive. E isso é alguma coisa que é progressiva. So all our blessing depends on the work of Christ. Assim, todas as nossas bênçãos dependem da obra de Cristo. But our joy depends upon our walk. Mas o nosso gozo depende do nosso andar. Aquele versículo de 2 Coríntios que nós lemos, 6, que comunhão pode haver entre trevas e luz. Nós não podemos ter comunhão com as duas coisas ao mesmo tempo. E uma coisa não pode ter comunhão com outra. Se nós temos, no nosso andar, buscamos ter comunhão com as coisas que são contrárias a Deus, Deus não pode ter comunhão conosco. Nós perdemos o gozo dessa comunhão. Na realidade, um crente que está andando em desobediência, fazendo a sua própria vontade, ainda que ore e peça veementemente, chorando e tudo mais, para que Deus abençoe esse passo que ele está tomando, isso não quer dizer que realmente ele vai ser abençoado só porque ele está pedindo. Se ele está em desobediência, ele pode pedir quanto quiser, ele não vai ter a resposta à sua oração. E isso, aplicado a esse jugo desigual, é fundamental. Porque muitas vezes nós queremos fazer a nossa vontade e ainda por cima pedimos para que Deus abençoe a nossa vontade para que no final tudo dê certo. Nós comentamos isso na reunião quarta-feira aqui em Limeira. Se Deus tivesse que responder a todas as nossas orações, Ele não seria autoridade. Porque Ele estaria fazendo o que nós pedimos. Portanto, Ele estaria obedecendo a nós. E é ao contrário o negócio. Nós obedecemos a Deus e Ele é a autoridade. Quando nós oramos, nós não estamos demandando de Deus que Ele faça alguma coisa para nós. Nós estamos pedindo, como um filho pede ao pai. E o pai, que não fala não para o seu filho, na maioria das vezes, o que nós vemos na prática é que ele perde esse filho. Porque um filho que nunca ouviu um não de um pai, ele não sabe que esse pai é autoridade. Ele não respeita. E se nós pensamos que só porque oramos Deus vai acabar abençoando de qualquer modo, nós estamos querendo dizer para Deus, olha, eu estou mandando para fazer assim, eu quero que seja feito assim. Ou seja, é o homem no seu mais alto grau de egoísmo exigindo de Deus alguma coisa. Deus não é alguém que possa satisfazer as vontades colocando o amor acima da verdade. Deus é amor, mas Deus é luz, Deus é verdade, Deus é justo. Todas essas coisas Ele é ao mesmo tempo. Nós não conseguimos conciliar muitas dessas coisas, né, ao mesmo tempo, mas Deus pode. Então, quando nós oramos e não temos a resposta da nossa oração, é porque realmente seria melhor não ter sido respondida mesmo, porque Deus é um Pai perfeito. Nós, como filhos, pedimos às vezes, ouvimos um não, nos decepcionamos com a resposta, choramos, batemos o pé, nos atiramos no chão, muitas vezes as crianças fazem isso, né? Se atiram no chão, tal, no shopping, porque quer comer alguma coisa, tal.
Mais tarde ele percebe que realmente o pai estava ensinando. Porém, nós também às vezes podemos falhar como pai, falar um não que não era para falar e nós nos arrependemos. Puxa, eu fui tão severo com meu filho, devia ter cedido e tal. Mas Deus não é assim. Deus não falha. E quando ele fala um não, é um não com autoridade de um Deus infalível. E nós aprendemos obediência a Deus quando oramos. Nós trazemos a Deus as nossas orações e sabemos que ao seu devido momento vamos ter a resposta. Então, comunhão com luz e trevas nós não podemos ter. E se nós quisermos fazer a nossa própria vontade e seguir o caminho que nós achamos que é o melhor, sem ter dependência de Deus, nós perdemos o gozo dessa comunhão. Não perdemos a salvação, mas perdemos certamente o gozo dessa salvação que temos. Que devemos tocar estes pontos, assuntos da pessoa de Cristo, que segue nos versículos 15, depois de falar de Cristo que nos redimiu, fala de Ele como imagem do Deus invisível. Sabemos que Adão foi feito primeiramente na imagem de Deus, mas ele perdeu essa representação da imagem de Deus. O sentido dessa palavra imagem é o sentido de representar. A criação só conheceu a Deus por meio do homem Adão. Ele ficou em cima da criação e era o representante de Deus para a criação. Até hoje em dia, o homem é posto nessa posição, aunque o homem não representa bem a Deus. Por esta razão, é pior que um homem faz mal, porque quando o homem faz mal, representa mal a Deus. Este é um pecado. Nós perdemos esse sentir muito. Por essa razão, matar um homem, ou se um animal mata um homem, é um mal pior, porque o homem representa a imagem de Deus. É um pecado contra Deus. Cristo Jesus era perfeito. A representação perfeita do que Deus é em toda sua substância. Aqui, em forma humana na terra. Admirável é isso. Cristo Jesus. Esta representação perfeita. E logo diz primogênito de toda a criação. Temos nesse capítulo primogênito em dois sentidos. Neste versículo, esse é o que Deus reconhece como o objeto de seu desejo, reconhecido como primogênito. No Antigo Testamento, Jeová falou de Israel: Israel é meu primogênito, o que ele escolheu, reconheceu como de ele mesmo.
Ele não escolheu as demais nações. Cristo, nesse sentido, foi o escolhido de Deus, favorecido nesse sentido. Mas não é assunto de tempo o que nasceu primeiro. Às vezes usamos essa palavra, o primogênito, no sentido que o que nasce primeiro é o primogênito. Não é só assim o pensar. Abraão teve 2 filhos. Quem foi o primogênito? O que nasceu segundo? Isaac. Ele reconheceu a ele como o primogênito, apesar que Esaú nasceu primeiro. E logo mais para baixo, no versículo 18, outro sentido primogênito. E ele, Cristo, é a cabeça do corpo da igreja. E o princípio e o primogênito dentre os mortos. Agora, esse não é no pesebre, quando Cristo nasceu de Maria, sua mãe. Este é quando ele ressuscitou de entre os mortos, uma nova criação, primogênito da nova criação. E é neste sentido, irmãos, que nós temos união com Cristo em sua vida de ressurreição. Não temos união com Cristo segundo sua natureza humana na terra, mas em ressurreição, sim, somos unidos em só corpo com Cristo. E esse só podia acontecer depois que Cristo ressuscitou dos mortos. Por esta razão, a igreja não podia existir antes que Cristo morreu e ressuscitou. E o Espírito Santo descendeu para juntar-nos em só corpo. Ser preeminencia, ¿no? O que tiene preeminencia en Salmo 89, fala de David. En versículo 20, hallé a David mi servo. Y más abajo en versículo 27, también por eso le daré el lugar de primogénito. Pero David era el octavo de los hijos de su pai. No era el primogénito, pero fue dado el lugar de primogénito, de preeminencia. Y eso es boa para meditar. Cristo tiene un lugar preeminente en la primera creación que tenemos en versículo 15, 16 de nuestro capítulo. También tiene el primer lugar en la nueva creación que comienza en resurrección, como está hablando hermano, en versículos 18 y 19. En ambas esferas, el Señor Jesús tiene preeminencia. Interesante también, hermano, meditar la primera creación de cual formamos parte nuestro primer nacimiento. Pero fala de él en versículo 16.
porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Não só as coisas visíveis, pero también las cosas que no se ven con los ojos, y los potestades, los principados, el sistema de autoridad que Dios ha puesto en su creación es puesto por Él. Importante que reconozcamos eso. Versículo 17, y Él es antes de todas las cosas. Hay la doctrina errada de los testimonios de Jehová, que dice que Cristo es la primera criatura y luego Él creó todas las cosas. Falso, Él es antes de todas las cosas. Antes, necesariamente, Él es creador, no es criatura. Christ never emptied himself of his deity. Ele nunca se esvaziou da sua deidade. He humbled himself, Ele se humilhou, veiled glory ele velou a sua glória, that was his from a past eternity, que era dele no seu passado eterno, in the bosom of the Father, no seio do Pai, but he became, he took manhood into union with himself. mas ele tomou a humanidade em união consigo. But he was still the eternal Son. Mas ainda era assim mesmo o eterno Filho. He never became the eternal Son. Ele nunca se tornou o Filho eterno. He was that from a past eternity. Ele era isso desde a passado, da eternidade passada. And in Revelation 3, it speaks of Christ being the beginning of the creation of God. 3 and 14. No capítulo 3, versículo 14 de Apocalipse, fala do Senhor sendo o princípio da criação de Deus. And this is taken up by false religions and sects. E isso tem sido tomado pelas falsas religiões e seitas To say that Christ had a beginning. para dizer que Cristo teve um começo, He was not a creature. que ele não era uma criatura, He is the eternal God. mas ele é o eterno Deus. But he entered this world in manhood. Mas ele adentrou neste mundo em sua humanidade. And actually you have two headships here. De fato, nós temos dois headship, cabeças. One head of the creation Um é cabeça da criação and the other head of the church. e outro cabeça da igreja. Eu leio o versículo em Apocalipse 13. Apocalipse 3,14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Nova criação da igreja, com que tem relação com a igreja, ele é o que faz começar essa criação nova. Otro punto de la creación primera, hermanos, es versos 17. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten por Él. No solo fueron creados, pero mantén su ser, su existencia
por su poder. Interessante. O que o homem faz tem que ter manutenção. O reloj que tengo que trocar a bateria. Senão, não sigue funcionando. Como sigue funcionando o universo em ordem miles de anos, millones de anos, talvez. Como? Por su poder. Mientras estaba entendido en la cruz, crucificado, a la vez que estaba sufriendo por nuestros pecados, estaba manteniendo todo el universo por la palabra de su poder. Qué tremendo. Apenas uma citação, um versículo que é muito interessante, que mostra basicamente essa sublimidade de Cristo, né, que está além da gente poder imaginar. Quando diz lá, quando quando é a passagem, os discípulos, acho que eram 70, que foram e voltaram contentes porque os demônios sujeitavam Mateus, né? Eu acho muito interessante essa passagem. É Lucas 10, 17. É Lucas 10, 17, perdão. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: Eu via Satanás como um raio cair do céu. Onde estava ele vendo? Que ponto de vista ele conseguia ter de ver Satanás caindo do céu? São algumas passagens que tem nas Escrituras que são tremendas, porque elas mostram algo além do visível e do conhecido. O Senhor vendo Satanás, mas como que ele via? A outra passagem é aquela quando ele fala assim: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha. Mas quando foi isso? Quando foi isso que ele fez? A outra passagem ele fala para Nicodemos: ninguém subiu ao céu senão o Filho do Homem que está no céu. Mas como que ele está no céu? Se Nicodemos perguntar: eu estou vendo ele aqui. Como ele está no céu? Então são lampejos da glória do Senhor que a gente encontra um pedacinho aqui, um pedacinho ali, e isso nos ajuda muito a enxergar até essa passagem que o irmão falou lá de Hebreus, de ele sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. Todas as coisas são sustentadas. O homem está atrás da partícula de Boston, como é que chama? Tem uma última partícula lá que querem... realmente porque a ciência não entende ainda certas coisas. A hora que eu ponho minha mão na Bíblia, por que minha mão não misturou com a Bíblia? São átomos da mão, átomos da Bíblia. A hora que eu pus a mão, podia misturar tudo, porque tem alguma coisa sustenta tudo. Quem é isso? É Cristo, sustenta o universo, sustenta os planetas. Até hoje não se consegue explicar o que é a gravidade. Todo mundo estuda a gravidade, lei da gravidade, mas ninguém sabe o que é a gravidade exatamente. Quando se começa a partir para as coisas maiores, as macro questões do universo, as leis da física deixam de funcionar, essas que nós conhecemos. Quando você vai no micro, nas menores partículas, deixam de funcionar. Hoje os cientistas já sabem que uma partícula ela consegue estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Como é que pode ser uma coisa dessa? Porque por trás disso tem um Deus que é infinito. E nem mesmo a ciência pode ser confiável, porque a ciência está em andamento, né? E Deus não, Deus é absoluto. Nele nós confiamos. E esse mesmo Deus absoluto se fez carne, se fez homem. E veio aqui, habitou, e chegou um momento em que ele se identificou com o homem. Na verdade, durante o andar de Cristo, ele sofreu, ele sentiu fome, sentiu sede, ele teve muitas coisas que nós temos. Mas em só um momento, realmente, ele entrou numa identificação total com o homem. Quando? Na morte, na cruz. Ele assumiu o lugar
que o homem merece por causa do pecado, a morte. Ele tomou sobre si os nossos pecados e entregou ali a sua vida. Um ato voluntário dele, algo que nós não temos condições de fazer também. Ele não morreu, ele não foi morto, ele não foi assassinado, ele não morreu de estafa, ele não morreu de edema pulmonar, como alguns tentam explicar, não. Ele ele entregou a vida. Essa é a maravilha desse Senhor que nós temos.